Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Olá, boa noite a todos que estão sintonizados conosco aqui pelo canal da FEDEF TV, FEB TV, Comunhão TV, Senol TV e tantos outros que repetem nosso sinal. Seja muito bem-vindo. Teremos um momento aqui maravilhoso de reflexão e de conexão com a espiritualidade. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, o palestrante Décio Iandoli. Tudo bom, Décio? Tudo bem, gente. Boa tarde a todos, a quem está nos ouvindo e a vocês aí da mesa. Décio, muito obrigado pela sua colaboração. E a nossa diretora de estudos, Marcilene Reis. Boa noite, pessoal. Sejamos todos bem-vindos. E nesse momento nós queremos, com muita alegria e com muito respeito, pedir permissão para adentrar aí no lar de cada um. Alguns nesse instante estão no lar, outros estão dentro do carro. Enfim, é possível nos acompanhar de onde estiverem. Então, nossas boas-vindas a todos e nós agradecemos pela presença. E nós agradecemos principalmente pela presença aí do nosso convidado, Dr. Décio Iandoli Júnior. Seja muito bem-vindo. É sempre uma alegria estar com o senhor. Muito boa noite, Dr. Décio. Obrigado, Marcelene. Obrigado mesmo. É uma honra. Boa noite também, Regina. Que bom, né, que você está conosco. E Paulo Maia. Boa noite. Boa noite. Nossa diretora também da área de mediunidade, Regina. Oi, Regina. Tudo bom, Paulo? Boa noite a todos. Boa noite, Marcilene, Décio. Mais uma vez, uma alegria estar com você, poder ouvir você a respeito da mediunidade. E hoje esse tema é bastante interessante, mediunidade adoecida, onde muitas pessoas confundem mediunidade com doença e com remédio, né? Então, vamos ver aonde vai esse assunto hoje. Muito obrigada. Pois é, o nosso tema de hoje, como a Regina já nos disse, é mediunidade adoecida. E o que a gente tem ouvido e percebido nos nossos contatos com as pessoas que trabalham conosco na live, às vezes nas nossas conversas pessoais, é uma certa angústia, um certo sofrimento com as pessoas que se acham, que se dizem, né, médium ostensivo e estão sofrendo muito. Então, o Dr. Décio hoje vai nos esclarecer. Mas antes de adentrarmos na fala do Dr. Décio, eu convido a todos os presentes agora para que possamos juntos elevar os nossos corações e pensamentos em prece, para que possamos criar essa sinergia espiritual com os espíritos do bem que estão conosco e cada um possa receber no lar a vibração de paz, de energia, porque aqui, já que estamos falando de mediunidade, é um trabalho que irradia luz, irradia sentimento, e o plano espiritual está aqui do nosso lado, querendo nos ajudar. Então, a Marcilene vai nos conduzir numa prece, e cada um que estiver no seu lar, que estiver com a sua água, pode pensar na garrafinha de água, no copo, na caixa d'água, no filtro, para que todos nós possamos permanecer com essa vibração. Marcilene, conduz para a gente. Então, vamos lá, meus amigos, minhas amigas, fechemos os olhos por alguns instantes, apenas para que não sejamos distraídos pelos elementos externos. Vamos aproveitar este momento para conversarmos com Jesus, nosso mestre, nosso amigo. Senhor Jesus, aqui estamos, mestre amigo.
profundamente agradecidos pela oportunidade da vida. Ó Jesus, estamos aqui e queremos te pedir para que nos fortaleça na fé e nos bons propósitos e nos ajude a enfrentarmos as intempéries, as dificuldades do dia a dia, sempre com muita dignidade, nos lembrando que não há fardo pesado para ombros frágeis. Por isso, quaisquer que sejam as dificuldades que nós estivermos enfrentando, essas dificuldades são proporcionais às nossas forças, mas nós somos espíritos em evolução e por vezes nos sentimos frágeis. Então, podemos elevar o nosso pensamento numa prece, pedindo para que os bons espíritos venham em nosso socorro para suprir as nossas fragilidades, para nos ajudar a vencer essas fragilidades. Enfim, ó Senhor, que bom que nós temos ao nosso favor a oração que nos permite estar em conexão com o Criador. Ó Jesus amigo, abençoa essa tarde de hoje, esse fim de tarde, o estudo dessa tarde, e que aquilo que for dito possa estar de acordo com aquilo que foi planejado no mais alto e possa ir ao encontro das necessidades daqueles que neste instante estão se sentindo desamparados. Ó, muito obrigada, Jesus, porque nós sabemos que tu sempre está conosco e que sim, acalma todas as tempestades da vida. Não estamos sós. Estamos contigo, Senhor. Muito obrigada. Permaneça conosco agora e sempre, que assim seja. Décio, é contigo, então. E quem estiver nos ouvindo, tiver alguma dúvida sobre o que o Décio está nos trazendo, pode entrar aqui no chat do canal, mandar que a gente vai consolidar e depois o Décio vai responder para todos nós. Décio, que Jesus te ilumine o Décio. Olha, eu vou tentar fazer uma coisa bem, assim, eu vou falar bem pouquinho para provocar o assunto, porque eu acho que, ainda mais online, assim, fica muito chato, né, a aula, essas coisas. Então, a gente vai dar uma visão geral voltado, principalmente, para a questão do adoecimento, né. Então, vamos começar pelo começo, que é a definição de mediunidade que a gente encontra no Livro dos Médiuns. Bom, nós somos espíritas, e os espíritas, que eu saiba, que eu tenho a notícia, são aqueles que conhecem em maior profundidade e amplitude o fenômeno mediúnico, e para nós a nossa referência é o Livro dos Médiuns, né? Escrito, organizado por Allan Kardec. E lá a gente encontra a seguinte definição, que é a faculdade inerente a todos os seres. Olha que interessante. A faculdade inerente a todos os seres. Eles não restringem nem ao ser humano. Então, a gente começa percebendo aí que é uma capacidade ligada aos seres, obviamente, como a gente vai ver um pouquinho adiante, aqueles seres que têm um sistema nervoso organizado, tá? E com algumas características específicas que nós vamos ver. E que lhes dá a capacidade de perceber em um grau qualquer, esse é o outro detalhe importante, em um grau qualquer, porque existe uma gama gigante de possibilidades dentro da mediunidade, existe uma grande quantidade de tipos e intensidades de percepções e sensibilidades que fazem parte da mediunidade, e a influência dos espíritos. Então, eu vou repetir agora assim os comentários. Faculdade inerente a todos os seres e que lhes dá a capacidade de perceber em um grau qualquer a influência dos espíritos. Portanto, apesar do termo mediunidade ter sido cunhado pensando nesta questão de você mediar, né? O médium seria alguém que está mediando a informação que vem do plano espiritual com o plano físico, não é obrigatório que o médium comunique ou participe como um instrumento de comunicação para ele ser médium. Então, o fato dele perceber o que acontece no plano espiritual
o fato dele conseguir perceber com o seu cérebro físico estímulos que estão vindo da dimensão espiritual faz dele um médium, mesmo que ele não esteja comunicando isso de alguma maneira, tá? Então, isso é uma característica importante, porque mesmo mais adiante, quando a gente começa a entender um pouco melhor a mediunidade, lendo o livro dos médiuns e entendendo todas as informações que a gente recebeu pela obra de Kardec, pela codificação do Espiritismo, e depois com a complementação rica que nós recebemos através da psicografia de Chico Xavier, com informações vindas especialmente do André Luiz, que vai mais fundo nessa questão técnica, nós vamos perceber, assim, que é uma faculdade fisiológica. Então, esse é um segundo ponto muito importante. O primeiro ponto que eu acho que é legal a gente discutir é esse que, se você percebe qualquer estímulo que venha do plano espiritual, você é médium. Que todos nós somos médiums. E que, muitas vezes, essa percepção, ela entra de uma forma subliminar na minha consciência. E eu acabo não tendo a noção, a real noção do grau de influência que eu estou sofrendo. Isso vai acontecer principalmente em duas situações que todo mundo tem e que é mediunidade, que é a inspiração e a intuição. Tá? Então, o inspirado, ele vai dizer que ele é um gênio, mas, na verdade, a inspiração não é dele. O mérito dele é ter percebido a inspiração, né? A intuição é a mesma coisa. Muitas vezes, eu já ouvi algumas pessoas usarem a palavra, eu tive uma presença de espírito, né? E aí eu não fiz tal coisa, ou eu fiz tal coisa e aquilo salvou a minha vida. Bom, presença de espírito é exatamente o que aconteceu. Um espírito que veio te avisar e você percebeu isso. E você recebeu essa informação de uma forma subliminar, subconsciente ou até consciente, né? No caso dos médiums mais, uma mediunidade mais forte, mais clara, mais nítida, ele às vezes ele até percebe claramente que aquela informação não veio dele, né? Ela eclodiu, trazida por alguém. Muito bem. Então, se é uma coisa que todos nós temos, e isso vai trazer informações via sensorial, e que vão se tornar subconscientes, vão se tornar conscientes, ou já vão entrar diretamente no meu nível consciente, isso implica, obrigatoriamente, uma ação, né, uma propriedade do meu sistema nervoso central. Né? Eu não vou nem dizer cérebro, eu vou dizer encéfalo. Tá? O encéfalo, a diferença é que o encéfalo é tudo que está, toda a parte do nosso sistema nervoso central que está dentro do crânio, é o encéfalo. E o cérebro é só a porção mais jovem, vamos colocar assim, do nosso cérebro. É o telencéfalo, né? Algumas outras estruturas, mas que são mais modernas em termos de evolução, tá? Então, para que eu possa sentir essas percepções, eu estando encarnado, é necessário que haja um certo arranjo no meu sistema nervoso central. E aí que entra essa segunda informação, que é muito importante, que a mediunidade, ela é uma propriedade fisiológica. Ela faz parte, né, das funções do nosso sistema nervoso. E isso vai valer para o ser humano, vai valer também para os outros primatas, vai valer para os outros mamíferos e para todos os outros seres que têm um sistema nervoso razoavelmente organizado, tá certo? Bom, então o Décio está dizendo que não tem nada a ver com a parte espiritual. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é uma função neurofisiológica, tá? O grande detalhe é o seguinte, quais são as outras funções fisiológicas que nós temos? Vamos lá. A circulação do sangue. Para você estar vivo, o sangue tem que circular. Quem faz isso? Ou o seu coração faz isso. Mas só o coração? Não, tem que ter os vasos sanguíneos, né? E os vasos sanguíneos, eles vão conduzir o sangue através do corpo. E a resistência desses vasos sanguíneos
produz uma outra coisa chamada pressão arterial. Então, tudo isso é fisiológico, tá? Mas se eu comer muito sal, eu retenho água, eu aumento a pressão. Eu estou alterando a função fisiológica por uma atitude minha. O meu aparelho digestório, ele está ali para absorver nutrientes, mas se eu tiver hábitos alimentares errados, se eu comer coisas nocivas, se eu comer demais, se eu comer de menos, eu posso ter lesões do meu sistema nervoso central, posso fazer gastrite, posso fazer úlcera, posso ter câncer, posso ter diarreia, posso ter obstipação. São alterações da função fisiológica. Eu preciso dos pulmões para respirar. Se eu fumar, eu vou alterar a constituição histológica da minha via respiratória. Isso pode trazer para mim problemas. Eu posso ter uma doença respiratória obstrutiva, tipo asma, eu posso ter enfisema, ou eu posso ter um câncer, e assim por diante. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a função fisiológica mediunidade, ela também é uma característica física e que pode ou não ser alterada de acordo com os meus hábitos, de acordo com a forma como eu conduzo a minha vida e o impacto que essa forma como eu conduzo a minha vida vai ter nesta função fisiológica específica. Então, tudo que é fisiológico é natural e é normal, mas todas as nossas funções fisiológicas, que são naturais e normais, podem adoecer. A doença é justamente a perda do equilíbrio ou da homeostase fisiológica. É a perda o prejuízo da função fisiológica que está ali, que existe, para me manter vivo e saudável, né? No caso do sistema nervoso, além dos controles neurais para as nossas funções vitais, que ele participa da pressão arterial, participa da função renal, participa de todas as nossas funções fisiológicas de manutenção da vida, ele também tem uma função na percepção do meio ambiente e na relação com as outras pessoas. E isso, se você olhar, em última análise, também é uma função de manutenção da vida. Um animal que não consegue perceber mudanças no meio, não consegue se adaptar a essas mudanças e pode fenecer, pode morrer por conta das mudanças. Um animal que não percebe um predador, um animal que não percebe a fêmea ou o macho para fazer o cruzamento e manutenção da espécie, ele pode acabar prejudicando o segmento daquela espécie, a manutenção daquela espécie na natureza, ou a própria manutenção da própria vida, tá? Então, a grande particularidade da mediunidade é que, dentro das características da forma como a gente leva a nossa vida, o maior impacto sobre essa mediunidade está relacionado não a hábitos alimentares, nem a hábitos de atividade física, mas a hábitos mentais. E é neste momento em que a gente percebe que podem ocorrer alterações, doenças, né, nesta função fisiológica que é a mediunidade. Esse é um dado muito importante e que faz com que a função fisiológica, a mediunidade, esteja direta e intimamente ligada às questões morais, né, à nossa manutenção do nosso estado psíquico. Então, durante muitos anos, a medicina e a psiquiatria em especial consideraram a mediunidade como uma psicopatologia. E hoje, depois de muitos estudos, algumas teses de mestrado, doutorado e muitos trabalhos científicos publicados, a mediunidade já não é mais vista como doença, isso desde o DSM-4, né, que é o diagnóstico de especialidades de diagnósticos médicos psiquiátricos americano, já colocou que a mediunidade não é obrigatoriamente doença mental, e já se sabe que isso não é verdade, mas e que a mediunidade também não é um fator gerador de doença mental. Então, não é porque você é médium que você tem tendência a ter alguma doença mental. Mas o que a gente percebe hoje é que
já existe também alguns trabalhos mostrando isso, o do Alexander Moreira fala sobre isso, é que se os médiums educados, os médiums conscientes da mediunidade, os médiums que são orientados e instruídos sobre o que é mediúnico, sobre a ação dessa característica neurofisiológica na sua percepção de mundo, essas pessoas têm uma saúde mental melhor que a população geral. Então, a tese de doutorado do Dr. Alexander Moreira de Almeida mostrou isso em médiums na cidade de São Paulo, médiums kardecistas na cidade de São Paulo. Ele mediu a saúde mental dessas pessoas e ela era melhor que a população geral, ou seja, de todas as pessoas. Se você é um médium e você é um médium que trabalha num centro espírita, kardecista, né, que a gente sabe que as duas coisas são sinônimos, mas é bom a gente colocar isso porque tem algumas denominações religiosas que falam que são espíritas também, e a mediunidade nessas linhas, né, as afro-brasileiras, não foi medida, então a gente não sabe se protege, se não protege, se não tem ação, mas no médium kardecista, na mediunidade do espiritismo, há uma proteção, tá? Eu acredito que essa proteção se dá se o médium seguir ou procurar seguir a sua vida dentro dos preceitos espíritas, que são preceitos cristãos, né? E que o fato dele exercer a sua mediunidade traz a ele uma capacidade maior de perceber o que é dele e o que não é dele. Então, essa coisa da entrada subliminar de uma informação na minha mente, que acontece, por exemplo, na intuição ou na inspiração, pode acontecer não de uma maneira positiva para eu ter uma ideia boa, mas para eu ter uma ideia ruim, né? Para me conduzir a uma atitude nociva para mim, para a sociedade, para as pessoas que estão ao meu redor. Neste ponto, a gente percebe que começa o adoecimento desta função fisiológica. Ou seja, é uma função fisiológica que está aqui para me comunicar com o plano espiritual, que, via de regra, serve para me orientar, me auxiliar e melhorar a minha criatividade, mas que pode trazer prejuízo para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Neste caso, né, já fica caracterizado um processo patológico. E, para nós, espíritas, a expressão máxima desse processo patológico é a obsessão. Então, um ser obsediado é uma pessoa com a sua mediunidade adoecida. E é passível, como toda doença, de tratamento, não é? O tratamento mediúnico, ele da mediunidade adoecida, ele está relacionado como a causa da doença é a alteração emocional e mental, psíquica, a correção desse distúrbio também passa por aí. Que a causa, quando você tem uma causa identificada de uma doença, para você extinguir a doença, você tem que anular aquela causa. Agora, o que a gente percebe é que em alguns casos muito graves, o indivíduo perde o contato e você não consegue, com argumentos, com palavras, com diálogo, você não consegue fazer ele perceber, ele já perdeu o contato, muitas vezes, com essa realidade, e ele não consegue perceber o que está acontecendo, ou percebe de maneira alterada, impedindo que ele consiga se recuperar, mesmo com o auxílio do diálogo. Nestas situações, existe uma necessidade de um atendimento farmacológico, ou seja, tomar remédio. Por quê? Porque há uma repercussão no cérebro daquela mediunidade adoecida, que está trazendo uma condição que impede o indivíduo de tomar consciência da situação dele, e a medicação pode favorecer uma estabilidade mental e psíquica para esse paciente, para que aí ele consiga seguir no tratamento mediúnico, no tratamento espiritual. A desobsessão é útil? Muito útil, claro que é. Mas pensem bem, a mediunidade ela não é uma doença só do médium obsediado. Ela também do espírito que obsedia. Há uma sociedade ali, né? Muitas vezes não existe
um algoz e uma vítima. Às vezes os dois são algozes, ou os dois são vítimas, ou às vezes o vivo é o algoz. E o espírito que teoricamente está obsediando, está sendo obsediado. Não é porque você está encarnado que você é vítima. Muitas vezes o encarnado é o bandido, né? Mas aí como é que você faz? Na questão mediúnica, quando você está fazendo a desobsessão, você está tratando um dos dois que estão adoecidos. E no caso não é o médium, não é o encarnado, é o desencarnado. Se você trata o desencarnado, ele se desconecta do vivo, né? Que teoricamente ele está obsediando, e o vivo continua na mesma frequência, na mesma condição, vem outro. Você vai tirar um, vem outro. É enxugar gelo, né? Então isso não adianta. Claro que adianta. Adianta principalmente para quem você está tratando na reunião mediúnica, aquele espírito que você conseguiu esclarecer e que ele deixou de obsediar, e você abre uma janela de possibilidade para aquele que está sendo obsediado, né? Mas este precisa fundamentalmente mudar a sua atitude, porque senão ele não vai conseguir fazer essa recuperação, tá certo? Então veja só, a complexidade que a coisa vai tomando, porque tem uma questão psíquica, tem uma questão social, tem uma questão emocional. É preciso um diálogo fraterno, é preciso, muitas vezes, uma ação de um psicólogo com uma psicoterapia, muitas vezes é preciso a ação de um psiquiatra com farmacologia, com remédio, e é necessário também uma atuação de um grupo de assistência espiritual para a desobsessão. E mesmo assim, né, muitas vezes, aquela situação não se resolve, pelo simples motivo de que a pessoa que está adoecida não tem, por algum motivo, vontade suficiente para se reerguer. E mesmo diante das oportunidades que o tratamento dá a ela não consegue se reerguer, né? Isso é uma coisa que em medicina a gente vê muito, né? Então, por exemplo, você está com uma infecção, toma antibiótico, o antibiótico, ele não mata a bactéria diretamente, né? Ele enfraquece a bactéria. Quem mata a bactéria é o seu sistema imunológico. Então, não adianta você tomar o antibiótico se o sistema imunológico não estiver funcionando. A parte do doente, né, é que ele vai promover a cura. A parte do tratamento é facilitar as coisas para o doente promover a cura. Isso é uma coisa que muito pouca gente pensa, mesmo entre nós médicos. Porque se fosse só o antibiótico, era dar antibiótico, todo mundo ficava bom com antibiótico. Isso não acontece, né? Cada pessoa reage de uma maneira ao agente patogênico. E na mediunidade não é diferente, tá? Então, o que vai acontecer é que a mediunidade vai ser um fator de grande influência sobre a saúde mental, mas ela pode tanto agir como um fator protetor, que é o caso que a gente falou dos médiuns espíritas, ou pode ser um favor agravante, porque você imagina uma pessoa que já tem uma predisposição genética para psicose, e tem uma mediunidade e uma atitude mental que vai atrair espíritos que têm interesse no seu desequilíbrio. Então, aí a coisa fica muito potencializada e ele pode chegar a ter crises psicóticas que vão ser, em última análise, provocadas pela interferência mediúnica. Então, aí a gente vai ter os dois fatores que são necessários para causar qualquer tipo de doença. Um fator predisponente e um fator desencadeante. Então, não é louco quem quer, é louco quem pode, né? A gente brinca com esse assunto, apesar de ser sério. As psicoses, as loucuras, são consideradas transtornos mentais. Nem tem a classificação de doença. A gente usa a palavra, mas o certo é transtorno mental. Porque a doença mental, para eu considerar aquilo uma doença, eu tenho que ter alguma alteração anatômica, histológica ou bioquímica, que nem sempre é identificada nos transtornos psiquiátricos. Mas a gente sabe, por vários estudos, que existe uma tendência genética, que existe um fator predisponente. E aí a mediunidade pode ser um fator desencadeante, né, para que aconteça uma psicose a partir, né, desse fator predisponente que já é um fator genético.
O próprio Dr. Bezerra de Menezes, ainda encarnado, escreveu o livro A Loucura sob um Novo Prisma, e ele diz que nem todo médium é louco, mas todo louco é médium. Isso por quê? Porque todos somos médiums, em algum grau, né? No livro dos médiums, eu contei 9 citações em que textualmente é afirmado lá que todos somos médiums. Claro que existe uma gama enorme de mediunidade, como eu já disse, e dentro dessa gama enorme, algumas possibilidades podem aumentar ou diminuir a possibilidade da gente ter algum problema, alguma patologia relacionada a essa função fisiológica, tá? Bom, eu espero que essa introdução aqui seja suficiente para a gente ir para as perguntas, né? Eu estou à disposição para esclarecer alguma coisa que tenha ficado confusa ou para trazer alguma informação nova, se eu tiver, para os companheiros que estão ouvindo a gente nesse momento. Sim, temos já algumas participações. Quer começar aí, Paulo, Regina? Eu queria trazer uns questionamentos que eu já tenho recebido em relação ao fato de não estar exercendo a mediunidade daquele formato que nós fazíamos na casa espírita, tendo em vista as lógicas restrições e a necessidade de isolamento social. Isso causa doença ou a gente consegue trabalhar isso da mesma forma que nós estamos aqui, trabalhando de forma não ostensiva, mas exercendo o contato com a espiritualidade? É uma excelente pergunta, sabe, Paulo? Muita gente tem questionado isso, a gente tem discutido de alguma maneira. Eu não tenho, assim, 100% de certeza do que eu vou falar, porque não tenho nenhum dado e nem nada que eu possa te dizer que é isso. Mas, assim, na minha cabeça funciona assim. Se você já é um médium experiente, se você já trabalha há muito tempo na mesa mediúnica, se você conhece a sua mediunidade, você está acostumado com ela, vai te incomodar, principalmente no começo, mas depois você vai se adaptar. Por que eu digo se incomodar? Os médiuns sabem o que eu vou falar. No dia da reunião mediúnica, você levanta, já tem uma fila ali esperando o momento, né? Você fica, às vezes, o dia inteiro com o seu humor um pouco alterado, e aí chega de noite, você vai dar passividade, você sabe que é aquele cara que estava desde cedo com você e que ficou te influenciando, e à noite você deu a comunicação, ele foi atendido e a coisa resolveu. Esse tipo de situação, se você está impedido de ir para a mesa fazer a reunião mediúnica, é óbvio que vai ficar represado aquilo. Mas, ao mesmo tempo, a espiritualidade que te assiste, se você estiver em equilíbrio, se você estiver mantendo suas preces, seu pensamento equilibrado, eles vão também te proteger. Vão tentar, pelo menos. Se eles fazem a parte deles, você tem que fazer a sua, né? E isso daí acaba indo compensando, né? Uma coisa compensa a outra. O que não pode é você resolver dar vazão à sua mediunidade em casa, né, de uma maneira desregrada. Eu costumo dizer o seguinte: qual é a diferença de você ir para um centro espírita fazer exercer a sua mediunidade na mesa mediúnica e de você fazer isso em casa? É a mesma diferença de eu operar um paciente na mesa da sala e operar no centro cirúrgico, né? É óbvio que no centro cirúrgico eu vou ter todas as condições para que aquilo dê certo, para que o paciente não morra de infecção, para que ele não tenha dor, para que tudo funcione direitinho. Quando você vai para um centro espírita, você está num ambiente absolutamente protegido e preparado para aquilo que vai acontecer lá. E a chance de dar alguma coisa errada é muito pequena, né? Se você fizer na sua casa, você vai estar desprotegido. Então, isso é uma coisa que, com certeza, muda. Mas que um médium, como eu já disse, experiente, que conhece bem a sua mediunidade, vai tirar de letra, passa por algum desconforto e depois acaba se acostumando. O grande problema que eu vejo são aqueles indivíduos que têm a mediunidade e tentam evitá-la e não têm experiência, não conseguem perceber o que é dele e o que não é, e esses indivíduos que muitas vezes no centro espírita eles conseguem ser assistidos pessoalmente,
E que em casa, muitas vezes, essa assistência vai ficar prejudicada. Não por causa dos espíritos. Os espíritos não têm problema de pegar um Uber e ir na sua casa para te atender. O problema é a sua sintonia com eles, né? Que muitas vezes não vai acontecer e que quando você vai ao centro espírita presencialmente, acaba que você mesmo está mergulhando em um ambiente que vai melhorar a tua vibração, né? O ato de ir ao centro espírita é, muitas vezes, o gatilho necessário para que você encontre essa vibração mais positiva. E que se você não vai, ficando em casa, você está preso aos vícios, aos seus hábitos, né, diários, e que isso pode trazer uma dificuldade maior. Então, eu acho que, assim, o ideal é a gente poder voltar a se encontrar, né, presencialmente, principalmente a função mediúnica. O Décio, dentro do que você falou, a gente lembra o seguinte: o ambiente familiar, o lar, não é o local ideal para a realização de uma reunião mediúnica. O centro espírita tem equipamentos, tem uma sala isolada, tem tudo preparado. A espiritualidade sabe que tudo isso estava previsto, que as reuniões mediúnicas não estão acontecendo. Logo, a espiritualidade não vai programar o encaminhamento de nenhum espírito para incorporar no lar de um trabalhador. Uhum. Com certeza. O problema, Regina, é aqueles espíritos que não vão programados pela espiritualidade. Pois é. Que são convidados pelo médium. Esse é que é o problema. A lar espiritualidade não faz bobagem, quem faz somos nós, né? O lar não tem porta nem janela, entra quem quer, a hora que quer. Essa é a complicação, né? É isso aí. Eu costumo brincar, né? Se você não gosta do Faustão, não liga na Globo no domingo, porque senão o que você vai ver é Faustão. Exatamente. Né? Aí o cara liga a TV no domingo, passa o Faustão e fica reclamando, que acha o Faustão chato, não sei o que. Bom, por que ligou a TV e colocou na Globo, não é? É isso, o médium é mais ou menos a mesma coisa. Você botou a sintonia, aí pronto, né? Não reclama. Não reclama. Sim, aí a partir desse comentário, né, aí eu vou recorrer lá ao Mediunidade e Sintonia, né, do Emmanuel, né, doutor Décio, que a gente estava comentando, inclusive o senhor até comentou na sua preleção aí, mas é interessante reforçar, inclusive por causa desse comentário que Regina fez e o senhor acrescentou. Então, o que Emmanuel diz lá no capítulo 3 de Mediunidade e Sintonia? Mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura, né? Não é perfeito, né? Como eu disse, é um comentário cirúrgico, né? Vai direto ao ponto, porque ele usa a palavra instrumento, e o nosso cérebro é o nosso instrumento, e a palavra vibrátil, de vibração, vibracional, que é exatamente a frequência de onda do seu pensamento. E é a partir daí que as duas coisas acontecem. Volto para o exemplo da TV. A TV é um instrumento vibrátil, a frequência de onda você sintoniza. E aí vai passar na tela o que tiver passando naquela frequência de onda, né? O grande problema é esse. A gente fala com a boca, muitas vezes, que a gente quer uma coisa, mas a nossa atitude, o nosso comportamento não confirma as nossas palavras, né? Eu acho que essa deve ser uma das coisas mais difíceis quando desencarnar, às vezes eu fico pensando nisso, é que lá no plano espiritual a gente não tem como mentir, porque não adianta você falar uma coisa e fazer outra. O que você está sentindo, está todo mundo vendo, né? Deve ser uma coisa de sair pelado na rua, né? Quando a gente desencarna. E aí a gente vai perder esse hábito ruim que nós temos de falar coisas que nós não estamos sentindo, de mentir, de simular. Isso não vai ter mais. E aí essa distorce, essa diferença entre o que realmente está se passando com você e o que você está falando, aqui no plano físico, se traduz por doença, transtorno, desequilíbrio e por aí vai. Muito bom. Eu estou tentando compilar aqui, tem muitas perguntas em todos os canais, inclusive no espiritismo.net. Paulo, enquanto compila, eu posso complementar a pergunta aqui ainda do Mediunidade e Sintonia? Sim, sim. Tá.
O Emmanuel, na obra Mediunidade e Sintonia, diz que mediunidade sem exercício no bem é semelhante ao título profissional sem a função que lhe corresponde. Você pode comentar isso? Enquanto o Paulo compila as questões. Desculpa, Regina, dá para você repetir? Está escrito aí, doutor Décio, está escrito aqui no rodapé. Tá. Mediunidade sem exercício do bem é semelhante a título profissional sem a função que ele... Então... se você tentar exercer medicina e não for médico, você vai preso, né? O problema da mediunidade, se você não estiver sintonizado no bem, você vai arregimentar ao seu redor outras consciências que estejam querendo a desarmonia ou o mal, né? Como nós. Eu não gosto de falar assim, porque eu tenho a firme convicção que mal não existe, que mal é a ausência do bem. Então, a gente não tem que falar do mal, a gente tem que falar do bem, porque o bem afasta o mal, como a luz afasta a escuridão, né? Santo Agostinho já falava isso. Então, se a gente está nessa ausência do bem, se nós estamos sintonizados em coisas mesquinhas, pequenas, a gente vai atrair outros espíritos que estão como nós. E você cria um feedback, né, uma retroalimentação positiva. Um alimenta o outro, que alimenta o outro, que alimenta o outro, e aí esse comportamento vai entrar numa situação que nós chamamos de vício. O vício é um hábito com prejuízo, né? O hábito sem prejuízo é um hábito, pode ser até benéfico. Mas se o hábito traz prejuízo, é um vício. E a gente sabe, né? Nós somos seres muito ligados a isso. O condicionamento a comportamentos, tanto benéficos como maléficos, eles são uma coisa ainda muito presente na humanidade. A gente fala muito mais de condicionamento, Pavlov, né? E outros pesquisadores do condicionamento para animais, mas nós somos animais também, enquanto encarnados, e esse comportamento condicionado também faz parte da nossa realidade, né? Então, a gente tem que buscar essa sintonia no bem, porque senão nós vamos incorrer nesse problema aí que o Emmanuel chama a atenção, como se fosse uma atividade profissional, né? Conseguiu aí, Paulo? Tenho perguntas aqui. Você tem aí também? Não, pode, eu estou colocando no arquivo. Você pode ir tocando aí, que eu estou tentando reunir nos canais. Então, olha só, doutor Décio, a Mônica Bittencourt está acompanhando a gente no FEB TV. Ela diz o seguinte: boa noite. Depois de não ter nenhuma causa orgânica para ter zumbido no ouvido, no ouvido através de exames, zumbido nos ouvidos pode ter a ver com mediunidade? Pode sim. Pode sim. Você sabe que eu tive um programa durante algum tempo, eu e a Giovana, nós fizemos um programa na TV André Luiz, né, da Fundação André Luiz, na TV Mundo Maior, e nós recebemos uma médica otorrino que a tese de doutorado dela foi em zumbido no ouvido. E ela falava que existiam causas de zumbido ligadas à mediunidade. Então, características ou alterações fisiológicas, físicas, provocadas pela mediunidade, elas são uma consequência de um adoecimento da função mediúnica, né? Então, é uma coisa que pode acontecer, sim. Eu recomendo que entre no site da TV Mundo Maior, existe um arquivo dos artigos antigos, e esse programa estava lá com esse título, o zumbido no ouvido e a mediunidade. Interessante, muito bom. Regina? Continuando, pergunta agora da Débora de Castro. Parece que a pandemia retirou a mediunidade de seus portadores desse fenômeno. Procede? Então, eu acho que não, porque, assim, mediunidade é física, né? Não dá para tirar. Agora, existe uma maneira de você tamponar isso, né? De você, e como a Regina falou,
A doutora Marlene tinha uma frase muito interessante, que ela falava que a espiritualidade não improvisa. Então, obviamente, que eles estão sabendo do que vai acontecer, e algumas medidas, a parte deles, eles fazem. Então, um médium, o arrefecimento de comunicações, o não encaminhamento de espíritos que estariam, né, oportunizado a reunião mediúnica na desobsessão, na mesa mediúnica, tudo isso ocorre uma diminuição. Então, aquele médium que é um médium treinado, um médium que tem um controle sobre a sua mediunidade, ele deve ter percebido uma diminuição na procura, né, na influência, justamente por causa disso, porque a espiritualidade sabe que ele não vai poder trabalhar, ele vai trazer apesar de você ser um médium consciente da sua mediunidade, você continua sendo um ser em evolução, né, com as suas dificuldades específicas. E se você aproxima espíritos que são muito perturbados ou que têm algum desequilíbrio, e você não tem como resolver isso, você vai acabar sendo influenciado também. Então, com certeza, eles devem estar defendendo a gente nesse sentido aí. Mas a palavra retirar a mediunidade ou abolir, eu não acredito nisso, porque é fisiológico, né? É fisiológico. Mesmo porque, Décio, já no dia a dia, no exercício da mediunidade presencial mesmo, quantas e quantas influências a gente recebe no decorrer do dia? Quantos e quantos espíritos se aproximam da gente e nem por isso a gente interrompe o que está fazendo para incorporar ou para escrever. Simplesmente fazemos uma prece e rogamos ao auxílio da espiritualidade, dando o encaminhamento devido. Então, o processo continua exatamente o mesmo. Exatamente. É isso que a gente está falando, né? Um médium já acostumado, bem equilibrado, consciente, aquilo a curto, médio prazo não vai dar problema nenhum para ele, né? Um médium desequilibrado, aí sim, a médio e longo prazo, ele pode desenvolver algum tipo de problema por conta da falta de assistência, vamos colocar assim, né? Mas aí a culpa é dele, não da espiritualidade. O pessoal está animado com pergunta aqui. E aí, Paulo? Eu vou juntar três aqui, bem referente assim, que se complementam, né? Uma é do Daniel Rosa de Assis. Daniel, um abraço, que está sempre aqui com a gente, fazendo pergunta. E a outra é da Priscila Tavares, que, segundo ela, está na França e vem do canal Espiritismo.net. A do Daniel diz o seguinte: Dr. Décio, o que orientar ao médium que integra a reunião mediúnica como proteção à obsessão, como condição de saúde espiritual, ao invés de se pôr a serviço de aliviar os espíritos sofredores? Essa é uma pergunta. E a outra da Priscila é como refinar, alimentar a capacidade mediúnica, lá da França, segundo ela. Duas perguntas muito boas. A primeira, a gente já falou, né? Quer dizer, é a atitude mental, né? Se você quiser colocar de novo a pergunta dele, Paulo, o que você pode fazer para se proteger? Muita gente fala assim, tem que desenvolver a mediunidade, senão você não equilibra. Bom, para você ir para a mesa mediúnica e fazer um trabalho de auxílio aos irmãos necessitados e desencarnados, você precisa estar bem. Você não vai colocar numa mesa mediúnica um médium desequilibrado. Então, a pergunta, eu até inverteria essa pergunta, né? Quer dizer, não é o exercício da mediunidade que traz a sanidade. É o equilíbrio da mediunidade que traz a sanidade. E aí, em equilíbrio, você opta por trabalhar ou não trabalhar. O que a gente sabe é assim, vamos supor que você tem uma mediunidade que tem um valor, que é muito útil, que vai auxiliar vários irmãos, que vai possibilitar uma comunicação fidedigna, e você se recusa a fazer isso, é a omissão de socorro. Não é? Quer dizer, você está deixando de lado uma capacidade que você tem para auxiliar alguém que está precisando dela. Aí já é um problema seu, né, em relação à sua própria consciência.
mas que não é necessário você exercer a mediunidade para ter saúde mediúnica, não é. Então, aí a pergunta, né? O médium que integra a reunião mediúnica, para ele se proteger da obsessão, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter uma vida digna, ele tem que fazer prece, ele tem que buscar pensamentos adequados, tem que fazer leituras interessantes, né? Antes de eles tentar aliviar os espíritos sofredores. Se ele estiver equilibrado, aí ele pode ir para a mesa mediúnica para aliviar os espíritos. Isso é uma opção dele. Mas eu acho que, assim, a gente tem que pensar nesse sentido. Se eu tenho aquela possibilidade e não a uso, eu estou trazendo prejuízo para alguém. É a história dos talentos, né? Lembra da parábola dos talentos? Né? Aquele que enterrou o talento e depois devolveu o talento. Quer dizer, bom, você não fez nada com o que eu te dei, né? Então você não merece a minha atenção. É exatamente isso, tá? E a segunda pergunta, como é que era, Paulo, por favor? Da Priscila? Eu pedi para o Érico colocar aí, é da Priscila, como refinar, alimentar a capacidade mediúnica. Tá. Essa está na Então, prova. olha, isso daí é assim, todas as nossas habilidades físicas, elas são refinadas, ou melhoradas, ou potencializadas com a prática, né? Então, se você tem uma capacidade mediúnica, ou mesmo que você não tenha, que é o meu caso, né? A minha mediunidade é muito tosca, né? Uma coisa quase inexistente, mas ao longo do tempo, eu estudando a mediunidade e eu prestando atenção, eu comecei a ter algumas experiências muito interessantes, comecei a perceber muita coisa. Então, hoje, eu posso dizer que eu tenho uma mediunidade muito melhor do que eu tinha 20 anos atrás. Mas, assim, quem nasceu para ser lagartixa nunca vai ser jacaré, entendeu? Mesmo que tome a vacina. Eu sou lagartixa na mediunidade, não vou ser jacaré, mas eu posso ser uma lagartixa parruda, uma lagartixa legal, assim. Depende da prática mediúnica. Então, a qualidade vem do estado mental e a força da mediunidade, a sua capacidade de percepção vem da prática mediúnica. De você ter atenção para aquilo, de você buscar exercer aquilo dentro de um ambiente controlado. Isso é muito importante a gente dizer. O Décio, a partir desse seu comentário aí, referente à sua mediunidade tosca ou quase inexistente, eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta aqui, ó, da Cidinha Mota. Olha só, a Cidinha pergunta o seguinte: para trabalhar em uma reunião mediúnica, é preciso ter mediunidade mais bem caracterizada, ou seja, mais ostensiva? Eu acho que não. É interessante na mesa... se lagartixa pode participar de reunião mediúnica de jacaré. Pode. É só ficar quietinho no seu canto lá, não vai provocar o jacaré, né? Tem muitas vezes que a gente está numa reunião mediúnica, eu já percebi isso. Eu tinha uma experiência lá em Santos ainda, um trabalho que a gente fazia na segunda-feira, e tinha uma senhora que ela ia na reunião, ela sentava na primeira fila, e a gente começava a reunião, ela dormia. E aí, quando acendia a luz, ela acordava e ia embora. E todo mundo brincava, né, que ela ia dormir lá e tal. Quando aquela mulher faltava, eu percebi uma dificuldade gigantesca de receber a intuição, que eu que fazia a preleção. Mas, assim, era uma coisa notável, né? Então, às vezes, a pessoa está lá, ela não faz ideia da contribuição que ela está fazendo. E eu acho que, assim, o coordenador do trabalho, ele vai receber a intuição para saber quem tem e quem que não tem que participar. E cada um dentro das suas características. O próprio médium também tem. Então, uma vez eu ouvi isso assim: aquela médium ali, ela só recebe espírito bravo. Então, é porque ela está em sintonia com esses espíritos e ela deve ser também mais ou menos do mesmo nível. Não é isso, né? A espiritualidade vai dar um espírito mais desequilibrado para um médium que tenha anticorpos, um médium que tenha condições de receber aquele espírito sem se prejudicar. Se o médium tivesse o mesmo nível de vibração, com certeza a espiritualidade não ia deixar ele incorporar aquele tipo de espírito.
Então, assim, existe toda uma gama de características que a gente sabe, a gente consegue inferir, assim, por cima, mas que, com certeza, os responsáveis pelo trabalho, que são os espíritos superiores que estão ali orientando o trabalho, eles sabem, né, qual espírito vai receber qual médium vai receber qual espírito, o que aquele médium pode, o que ele não pode fazer. Por isso a importância de você estar dentro do centro espírita e não na sua casa. Porque isso também vai se dar lá. É a mesma coisa que você pegar sei lá, um dermatologista para fazer uma cirurgia neurológica, uma cirurgia no cérebro. Não vai funcionar. Ou você pegar um cirurgião para fazer um tratamento psiquiátrico. Né? Você tem algumas especialidades que vêm dessas características. Tá? E acho que isso é importante. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que, mesmo que você não tenha uma mediunidade dinâmica, né, como diria o Hermínio de Miranda, que é a que ela chamou de ostensiva, você pode ainda assim ser útil na mesa mediúnica. Então, quem vai perceber isso é o grupo, né? O orientador é que vai ter que decidir isso. Então, em resumo, podemos ser todos úteis, né? Numa reunião mediúnica. Até porque numa reunião mediúnica tem aqueles que serão os médiuns de psicofonia, né? Tem aqueles que ficarão em oração, né? Sustentando aquela reunião, dialogador. Momento, né? E tem o dialogador, enfim, né? Então, todos podem ser úteis. O importante é que todo mundo que está lá dentro saiba o que está acontecendo ali. Tem que ter um conhecimento teórico que vem do estudo, né? E isso é fundamental. Não é o tipo de mediunidade que você tem, mas quanto você sabe do que vai acontecer ali. Né? Por isso que a gente é contra reuniões mediúnicas, de desobsessão, com as pessoas, os leigos, vamos colocar entre aspas, assistindo. Porque às vezes você vai ver coisas ali que vão chocar, que vão deixar a pessoa... Entre um espírito ali ameaçando o outro, a pessoa sai e não vai dormir um mês, né? Vai ficar com medo, vai achar que o espírito vai aparecer lá para matar ele à noite. Esse tipo de coisa. Então, assim, quem está lá tem que ser alguém que tenha algo a contribuir, mesmo que não seja mediunicamente, mas com a sua consciência, com a sua vibração, com a sua vontade, mas tem que estar consciente do que vai acontecer ali, tem que ter algum grau de conhecimento, né? Verdade. Tem uma pergunta da Viviane Ferreira, né? Mas pela invigilância do médium em relação às suas atitudes, podem gerar desequilíbrios na faculdade mediúnica? É isso mesmo, Viviane, é mais ou menos o que eu tentei trazer. Quer dizer, essa é a mediunidade adoecida, né? A função mediúnica é uma função fisiológica, agora a maneira como você a usa, dependendo da forma como você leva a sua vida e o seu universo psíquico, aí ela pode se alterar mesmo, pode se alterar. Para o bem ou para o mal, né? Você pode melhorar ou pode piorar. Sempre dá para melhorar e sempre dá para piorar. Né? Pois é, então, essa pergunta pode ser também complementar essa aqui do Cláudio Vasconcelos, que pergunta o seguinte: a mediunidade no bem se embasa na moralidade? Sim. Eu diria... recentemente, eu preparei uma aula, até foi para os alunos da Faculdade de Medicina, e ficou importante ali, em um determinado momento, eu separar o que é ético e o que é moral. Então, eu trocaria a moralidade por ética, porque a ética é o bem comum. A moral é aquilo que, neste momento e neste lugar, nós consideramos bom. Então, a moralidade... vou dar um exemplo. No Brasil, já foi perfeitamente moral você ter escravos. Isso nunca foi ético. Tem muitos países que aprovam o aborto. Então, moralmente é aceito abortar, mas nunca vai ser ético, que tem alguém morrendo ali. Então, eu digo assim, que se você procura ter uma vida ética, se você procura levar a sua vida de uma maneira que você não prejudique a ninguém, que você não cause dano nem prejuízo a ninguém, então, com certeza,
a sua mediunidade vai ser beneficiada por isso. Você vai ter um canal mediúnico com uma frequência de onda que vai só trazer coisas boas para você. Boas ideias, bons pensamentos, soluções para problemas. Só vem coisa boa, né? Doutor Décio, Diga. então, para apimentar a discussão, como que o senhor explica esses médios curandeiros que muitas vezes revelam comportamentos sem ética e sem moral, mas que conseguem, às vezes, realizar curas impressionantes? Então, na verdade, as curas não são eles que fazem. Quem faz é a espiritualidade e quem cura. Quem é curado, na verdade. Não é? Jesus não estava ali, a mulher hemorrágica tocou a veste dele e falou, senti virtude sair de mim? Quer dizer, ele dá a dica que ele só percebeu que saiu a energia dele depois que a mulher tocou. Então, ela é que fez a cura. Ele foi o instrumento. Então, você vê um médium que tem uma capacidade de uma mediunidade de efeitos físicos fora do normal. Você vê alguém ali cercado de pessoas com fé e ele fornecendo a matéria-prima, a espiritualidade se aproveita das pessoas que estão bem intencionadas ali e usa ele como ferramenta. E a coisa acontece, né? Então, isso muitas vezes é a mesma coisa, você tem um martelo. O martelo é bom ou é ruim? Ah, o martelo é bom, eu construí a minha casa com o martelo. Não, o martelo é ruim, alguém bateu na minha cabeça com o martelo e eu morri por causa disso. Então, o martelo é neutro, ele é um instrumento. Como você usa o instrumento, aí é que vai determinar a natureza, boa ou má, da ação. Então, eu imagino esse médium que você citou como um instrumento poderoso que a espiritualidade aproveitou o que pôde até o limite, né, da possibilidade. E acredito muito piamente que era o entorno, as pessoas de fé que estavam ali junto dele, que faziam com que aquilo se revertesse em benefícios, além da espiritualidade, é óbvio. Então, neste contexto, com essa sua explicação, nesse momento agora, quem tiver fé e integrado a essa falange de trabalhadores aqui e o entorno, pode também estar recebendo a cura da mesma forma como se estivesse visitando fisicamente esse ambiente. O terapeuta nunca cura, sabe, Paulo? Quem cura, só existe autocura. O tratamento é a viabilização, a facilitação da cura. Mas a cura é sempre atributo do doente e não do terapeuta. Uma colocação interessante para quem quiser aprofundar o assunto é a história do médium Davi, do Dr. Hermann Grass, no livro Trilhas de Libertação. Muito interessante, viu? Já que a gente está nessa linha de cura aí, tem uma perguntinha aqui da Elisângela Ferreira. Doutor Décio, subjugação tem cura? Tem, tudo tem cura. Nós não somos destinados à perfeição, né, ou à perfeititude. Nosso destino não é ser feliz. Então, sempre tem. Agora, é complicado. É difícil porque é aquilo que eu falei. Houve já uma perda de contato com a realidade, um transtorno muito grande. O que eu acho que nessas horas auxilia muito é a medicação. O pessoal do Departamento de Psiquiatria da Associação Médica Espírita do Brasil, eles já deixaram isso bem colocado, sabe? Primeiro, diferenciar a mediunidade de quadros de surtos psicóticos. Isso é uma coisa que eles já sabem fazer razoavelmente bem, observando o quadro clínico e tudo mais. E a segunda coisa é você saber medicar. E eles falam muitas vezes isso. Certas medicações afrouxam a ligação entre o obsessor e o obsediado, e esse afrouxamento permite que você trate ambos, o obsessor ou desencarnado na mesa mediúnica, e o encarnado com psicoterapia, com outras formas de interferência. Mas que tem cura, tem, que é difícil. Tem alguns quadros que curam facilmente, outros que demoram muito. Mas mesmo que o indivíduo desencarne subjugado,
mais cedo ou mais tarde vai acontecer a libertação de ambos, né? São ambos são ambos vítimas, né? O subjugado e o subjugador. Eu não sei, a minha experiência em reunião de desobsessão é que geralmente os obsessores estão em piores condições que o obsediado. Né? Geralmente eles estão em piores condições. Oi. Pegando uma carona, então, nessa sugestão de cura e nesse tema, a Caringa Lima fez uma pergunta aqui apropriada para o momento, né? Neste período pandêmico, como fazer a desobsessão? Ou seja, como buscar essa cura? Então, se você não tem a possibilidade do tratamento do desencarnado, que é o que vai acontecer na desobsessão, na mesa mediúnica, você faz os outros tratamentos, né? Você faz a evangelioterapia, que é uma coisa que vai ajudar o obsediado, né, o encarnado. Você faz psicoterapia para ajudar o seu equilíbrio emocional. Você pode fazer o tratamento psiquiátrico, se houver indicação, tomar medicação. Vai ficar faltando a reunião mediúnica, né? E mesmo assim, existem alguns centros que estão fazendo a desobsessão em condições controladas, né? O número de médiuns dentro da sala. O centro que eu trabalho, nós estamos trabalhando. O Maria Modesto Cravo, aqui em Campo Grande. A gente está tendo a reunião mediúnica de desobsessão. O número de médiuns é limitado pelo tamanho da sala, todo mundo de máscara, aqueles cuidados todos, e a gente faz o tratamento ali. Esse tratamento nunca foi necessário o obsediado estar lá, né? Então, a gente pode continuar com o tratamento espiritual, encontrar um grupo que esteja trabalhando de alguma maneira. Existem vários grupos que estão fazendo o trabalho mediúnico, os que podem, né, que tem essa possibilidade. Bom, tem mais uma aqui. A Elvira pergunta o seguinte: como diferenciar um transtorno psiquiátrico de um obsessivo? Então, é uma coisa que às vezes é difícil, viu? Mas, assim, esses psiquiatras, principalmente esses que eu conheço da Associação Médico Espírita do Brasil, eles fazem isso já com alguma facilidade. Então, tem a ver com um monte de coisas, né? É um diagnóstico médico, como qualquer outra doença, né? E é um diagnóstico médico-psiquiátrico, especificamente. Então, ele vai ver lá como começaram os sintomas, ele vai fazer uma série de perguntas para identificar isso aí. Se a pessoa é espírita, fica mais fácil, porque dá para você abordar o assunto mediunidade diretamente. Quando não fica mais difícil. Porque, dependendo da linha cultural que o paciente segue, você usar esse tipo de denominação, falar de mediunidade, de espírito e obsessão, isso pode ser até ofensivo, e você não pode. Então, aí, às vezes, você vai ter alguma dificuldade. Mas um médico hábil que conhece o quadro clínico consegue fazer essa diferenciação. E, muitas vezes, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Pode acontecer isso também, ser as duas coisas. Eu tive uma experiência muito curiosa. Eu sou gastroenterologista, né? E um dia entrou um paciente na minha sala e ele estava em transe mediúnico. E assim que ele entrou, eu vi que ele estava estranho, né? É a primeira vez que ele entrou lá. E aí eu percebi que eu não estava conversando com a pessoa, eu estava conversando com o espírito. Eu doutrinei o espírito. Ele foi embora e aí o paciente acordou, não sabia onde estava, perdido. Quer dizer, eu fiquei pensando, a espiritualidade ter falado assim, esse cara está passando por aqui, entra ali, né? Que tem um espírita lá, ele vai quebrar o galho. E aí, depois eu conversando com a pessoa, com o médium, eu percebi que ele tinha uma mediunidade desde a adolescência, nunca foi diagnosticada, nem tratada, e ele tinha esses surtos, que foram diagnosticados como crise de ausência, e ele desaparecia de casa, aparecia em lugares que ele não sabia onde estava, já fez ressonância, tomografia, era mediunidade, ele entrava em transe mediúnico. E aí eu consegui orientar ele, de uma certa maneira, ele estava bem aberto para a questão, porque ele já tinha tentado de tudo também, acabou entrando num centro espírita, começou a estudar o espiritismo, foi fazer treinamento mediúnico. Outro dia encontrei ele numa casa espírita, estava bem feliz lá.
Então, você vê que interessante, né? É um caso desse. Ali estava fácil, porque eu já vi ele em transe mediúnico, eu conheço, já vi muito médium em transe, e depois que ele voltou, ele estava perfeitamente equilibrado, você não via nada, nenhum resquício de alteração mental. Então, foi até fácil de fazer. E como eu não tinha nenhuma referência de psiquiatra espírita aqui para encaminhar, senão eu teria encaminhado. O problema de você mandar para um psiquiatra muito ortodoxo é que ele sempre vai achar que aquilo é subpsicótico. E aí pode fazer um tratamento para uma coisa que não é para ser tratada daquela maneira. E ainda tem uma pergunta aqui do Henrique. Como se caracteriza um médium desequilibrado? Já emenda com a da Sandra Araújo, então, que quais seriam os sintomas de uma mediunidade adoecida? Acho que são as duas mais próximas. Olha, assim, excesso de irritabilidade, agressividade, o uso de substâncias psicoativas, às vezes, o álcool, ou alguma droga lícita ou ilícita em excesso, alteração da postura emocional, né, com atitudes não condizentes com o perfil daquela pessoa. É uma série de situações em que a gente percebe que a pessoa está, assim, emocionalmente desequilibrada. Pode não ser mediunidade, né, só. Por exemplo, a pessoa sofreu um luto, né? Eu tive contato recentemente com uma paciente que foi assim, ela perdeu o marido, perdeu o pai, logo em seguida foi o marido, depois ela teve um problema no trabalho e a vida dela virou uma bagunça do dia para a noite. Obviamente que ela não estava bem, ela chorava, estava depressiva, aí não é mediunidade, né? Sim, pode até ter, e a vibração mental dela caiu, ela estava sendo assediada, mas a causa primordial foram os acontecimentos funestos na vida dela. Então, ela precisava de apoio emocional, psicológico, né? E, às vezes, até medicamentoso, para evitar um quadro grave de depressão. Então, tudo isso precisa ser diagnosticado. O André Luiz tem uma frase muito interessante no Mundo Maior, que ele fala: nada é 100% físico e nada é 100% espiritual. Porque as duas coisas, enquanto a gente está encarnado, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, uma influencia a outra, e é difícil, às vezes, saber até que ponto é uma, até que ponto é outra, mas, de qualquer maneira, você percebendo essas situações, você já sabe que há um adoecimento. Até situações mais graves, da pessoa começar a ver espírito, não conseguir dormir à noite, acordar com terror noturno, começar com medo de ir em determinados locais, começar a ter visões, né? Eu já vi um médium também que ele entrava em transe mediúnico aleatoriamente. O cara estava no supermercado e entrava em transe mediúnico, começava a ter comportamentos inadequados, né? Ficava inconsciente no transe mediúnico. Então, assim, essas são situações que ficam mais claro o desequilíbrio do médium ou a mediunidade adoecida. Qualidade da mensagem também, né, doutor? Tem médium que recebe aí Jesus Cristo, Salvador, recebe aí orientações meio estapafúrdias, né, dando determinações muito humanas ao trabalho do centro espírita, né? Às vezes isso aí não é nem a mediunidade adoecida, é o próprio espírito que é pequeno mesmo, né? O encarnado é pequeno, e aí ele quer aparecer, ou ele é muito vaidoso, e aí cai nessas armadilhas, né? Porque alguém que dá uma mensagem que diz que é Jesus Cristo está fazendo o papel de bobo, né? E o espírito deve estar rindo do médium que fez isso. Então, é uma pessoa para a gente olhar com cuidado, mas às vezes não é nem a mediunidade em si, mas é a própria dificuldade da pessoa, né? Que tem um padrão já ruim. Tem mais perguntas aqui chegando. E olha, tem gente mandando abraço. Olha só, Alejandro Vera mandando abraço. Oh, nosso amigo, nosso parceirão aí. O Alejandro é da AME Osasco, companheirão, psiquiatra, sabe tudo de mediunidade. Ó. O Alejandro é um exemplo de um psiquiatra que sabe bem essa diferença entre o surto psicótico e o transe mediúnico, né?
Essa pergunta sempre vem, impressionante. Sim, mas é importantíssimo. É Eu falo importante. que os livros de psiquiatria do futuro vão ter um capítulo só sobre isso. E vai ter muito trabalho desses caras aí que estão fazendo na AME Brasil, que estão construindo esse conhecimento de uma maneira muito bonita. Décio, você falou do zumbido lá atrás, aí aparece É, uma pergunta aqui que eu acho que a gente não pode deixar ela aberta, né? Porque são muitas perguntas, não vamos atender todas, compilei aqui ao máximo. Mas a Maria Barcelos fala, considerando que o zumbido no ouvido pode ser uma manifestação mediúnica, como dar vazão a isso ou como interrompê-lo? Dá o link aí da pesquisa que ela está preocupada. então, mas a pesquisa é uma pesquisa médica que fala de zumbido, né? E levanta isso como uma das etiologias, mas a medicina clássica, ortodoxa, ela não vai tratar isso, né? Eu acho que aí tem que ir procurar um centro espírita mesmo, para fazer um tratamento espiritual, e aquilo que a gente já falou, né? Procurar fazer o evangelho em casa, melhorar o seu padrão vibratório, melhorar o nível da psicosfera da sua casa, do lugar onde você trabalha, buscar uma serenidade, um certo equilíbrio, que aliás é uma coisa, você não precisa ter zumbido no ouvido para saber que isso é necessário, mas é que, assim, às vezes a doença ou o sintoma vem para nos estimular a buscar os bons hábitos, né? E ir num centro espírita, né? Buscar uma orientação, começa com um atendimento fraterno, pede uma assistência mediúnica, coloca o nomezinho lá na reunião mediúnica, se tiver algum tipo de orientação, a mediunidade, a espiritualidade vai enviar para que você possa fazer o seu tratamento. Mas antes disso, vá num otorrino, para você saber se é mediúnico, né? Senão você fica tratando lá no centro espírita e o problema é físico, outro. né? Então, primeiro afasta as causas físicas. Se não sobrar nada, aí sim você vai para o tratamento espiritual. Mas para ilustrar, doutor, eu tinha um tio, né, que ele vivia reclamando de zumbido, que ouvia coisas diferentes e tal, e a gente levou ele no otorrino. E ele estava com um problema seríssimo, de sujeira mesmo, né, que ele tinha dificuldade de limpar. Depois da limpeza ele ficou perfeito, então não tinha nada, e ele insistia que era espiritual. Mas isso Eu não sou otorrino, mas eu trabalhei em pronto-socorro há muito tempo, viu, Paulo? E tinha um paciente que chegou uma vez com zumbido no ouvido, e aí eu fui fazer uma otoscopia, tinha uma baratinha dentro do canal auditivo dele, né? Era o zumbido que ele estava ouvindo, a barata tentando sair. Eu dei uma ajuda para a baratinha sair e ficou bom. Desobsediei a baratinha dele ó, na hora, com a pincinha. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Vanessa Alves. Doutor Décio, mediunidade pode nos gerar algum tipo de trauma? Por exemplo, muitos de nós já presenciamos fenômenos mediúnicos há anos e só ficamos sabendo que era mediunidade depois de descobrir a doutrina. Uma boa Então, pergunta. mediunidade pode gerar algum tipo de trauma? É uma boa pergunta. Eu acho que qualquer experiência que a gente tem na nossa vida, uma experiência ruim, obviamente, pode trazer trauma. Quanto mais jovem, quanto mais inexperiente nós somos, maior a chance desse trauma impactar o nosso psiquismo, né? Alterar a nossa personalidade. Eu tive uma experiência assim, a família da minha mãe tem muitos médiuns, né? Tanto que mediunidade é física, que ela é herdada, né? Existe uma tendência genética. Então, a família de médium, as pessoas têm maior chance de ter mediunidade dinâmica, mediunidade ostensiva. E a proporção é de 2:1. São 2 mulheres para cada homem. Então, na família da minha mãe tem isso. E eu vi algumas situações com um tio, com uma tia, com uma mediunidade não orientada. E eu assisti algumas cenas bem chocantes, assim. Tanto que eu não era espírita, não tinha conhecimento, e eu sempre fugi disso, porque era uma coisa que me impressionava muito negativamente. Depois que eu conheci a doutrina, que eu li o Livro dos Espíritos, e aí comecei a estudar, me interessei pelo assunto, até por uma questão médica, aí que eu comecei a voltar a
presenciar, me interessar, assistir. E aí eu conheci uma mediunidade diferente da que eu conhecia anteriormente. Então, pode gerar um trauma, sim, e os traumas, eles precisam ser tratados, né? Qualquer trauma, principalmente os traumas psicológicos. E você pode conseguir isso através da assistência de um psicólogo, né? E isso daí é importante. Então, se houve alguma experiência relacionada à mediunidade que trouxe trauma, é preciso trabalhar isso. Mais perguntas aí? Paulo, Regina? Deixa eu ver. Tem um monte aqui, mas o doutor Décio já deu uma esclarecida que essas pessoas deram uma reassistida nessa live, vão encontrar a resposta. Mas tem uma aqui que eu acho que a gente não pode deixar sem responder, porque eu acho Cabeça para baixo? Eu acho que aconteceu um fenômeno aqui. Enquanto o Paulo resolve a questão desse fenômeno, vamos desobsediar a internet do Paulo. Tereza Angélica, que ela pergunta o seguinte: pacientes que não fecham diagnóstico de transtornos mentais, que os remédios agem ao contrário, continuam com pensamentos e comportamentos desequilibrados, pode estar obsidiado? Pode, né? Mas, assim, o importante é perceber o seguinte, Tereza, o transtorno psiquiátrico é uma coisa muito difícil. Um diagnóstico psiquiátrico é um diagnóstico que não tem as mesmas facilidades, por exemplo, de eu fazer um diagnóstico de apendicite. Eu fazer apendicite, o exame clínico, a história já faz o diagnóstico, mas eu posso fazer uma tomografia para mostrar o apêndice inflamado, né? Se eu tenho um infarto, eu posso fazer um eletrocardiograma, eu posso fazer uma cintilografia e mostrar ali o infarto. A doença psiquiátrica, isso nem sempre acontece. Às vezes, é necessário revisitar o psiquiatra para ele refazer o diagnóstico, trocar a medicação. Isso também é importante. Às vezes, para o mesmo diagnóstico, um paciente se dá bem com uma medicação, o outro não. Tudo isso precisa ficar muito bem esclarecido. Então, se o paciente tem, sabidamente, uma psicose, um transtorno psiquiátrico e está sob tratamento médico, é muito importante que isso seja feito com regularidade até que encontre um equilíbrio adequado. Agora, a obsessão, com certeza, sempre tem uma ligação espiritual, e se o paciente está num transtorno psiquiátrico, a chance dele ter uma ligação deletéria é maior, que a gente pode até chamar de obsessão. Então, eu acho que o tratamento espiritual, ele sempre vai ser útil em paralelo com o tratamento psiquiátrico, né? Isso sempre vai acontecer. Eu falo que é tão errado só cuidar do corpo e não cuidar da alma, quanto só cuidar da alma e não cuidar do corpo. Se você conhece essa pluralidade do ser humano, se você sabe das diversas dimensões que constituem o ser humano, e você se foca apenas em uma das dimensões, a sua chance de sucesso diminui, né? Então, assim, eu sou médico, eu sou cirurgião, eu sei o tratamento no modelo biomédico. Como espírita, eu conheço alguma coisa no tratamento espiritual. E eu procuro usar isso. Mas eu não sou psicólogo, mas eu encaminho meu paciente para um tratamento emocional, psíquico. Eu não sou psiquiatra, mas eu encaminho meu paciente para um tratamento psiquiátrico, assim por diante. Então, é muito importante que você perceba que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, que pode ter uma obsessão associada, com certeza. Mas também pode ser um erro diagnóstico, também pode ser um tratamento inadequado. Tudo isso precisa ser visto. Você não pode menosprezar nenhum dos elementos dessa balança aí, porque senão ela desequilibra. O Paulo mandou a pergunta que ele ia fazer, acho que ele não conseguiu entrar, é do Wagner Moreira. Ele diz o seguinte: qual a sua opinião a respeito das casas espíritas que permanecem com as atividades interrompidas, inclusive reuniões mediúnicas, enquanto as igrejas católicas e evangélicas estão abertas? Olha, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eles estão fazendo não depende do que a gente está fazendo. E outra coisa é assim, é muito particular.
eu tenho aí uma experiência grande em centro espírita, porque já há algum tempo eu faço palestra em vários centros espíritas no Brasil inteiro. E uma coisa que eu acho até bastante interessante é que não tem uma igual a outra, né? Então, dentro de cada realidade, você precisa tomar uma atitude. E tem que ter uma atitude responsável. Você já imaginou se você faz uma reunião e alguém na reunião está com Covid e passa, e as pessoas vão desencarnar por causa daquela reunião? Olha o tamanho da responsabilidade, né? Então, depende do tamanho do centro, depende do tamanho do salão, depende da idade dos médiums. Tem grupos, quando entrou na pandemia, teve lockdown, a gente fechou. Depois, quando abriu, a gente abriu a reunião mediúnica lá no centro que eu participo, mas, assim, metade dos médiums tinham mais de 60 anos, e eles não foram na reunião, entende? Então, a gente seguiu todos os critérios sanitários, e eu acho que isso é fundamental, e se tem alguma igreja, ou evangélica, ou católica, que não está cumprindo esses critérios, eu acho que eles estão cometendo um erro muito grande, inclusive dentro da doutrina cristã que eles seguem, né? Porque não estão sendo caridosos com as pessoas que estão indo lá, muitas vezes buscando um auxílio e vão encontrar a doença, né? Então, eu acho muito importante que a gente respeite cada centro espírita e que estes centros sejam responsáveis. Eu acho isso fundamental. Eu fico muito preocupado hoje quando eu vejo aglomeração, festa. Isso é uma falta de respeito, não só com a sua própria saúde, mas com a saúde das outras pessoas. Não é? Porque você vai acabar encontrando um idoso, você vai acabar encontrando um diabético, você vai acabar encontrando um hipertenso, alguém que tem uma comorbidade e que vai morrer por causa da sua atitude irresponsável, né? Então, assim, eu acho que é mais do que nunca o exemplo da nossa postura ser responsável como espíritas, conosco mesmo e com as pessoas da nossa comunidade. Eu acho muito importante isso. Décio, a Federação Espírita Brasileira, em maio, lançou uma orientação onde ela elenca 14 itens da inconveniência das reuniões mediúnicas virtuais. Exatamente porque com a pandemia, muitas casas espíritas começaram a fazer o quê? Grupo de estudo, acrescentou aí a adiação, veio o relato de manifestações mediúnicas, veio a psicografia, daqui a pouco tinha um trabalhador incorporando. Então, a FEB começou a receber uma série de questionamentos e lançou essa orientação. E aí nós estamos assim, já há um ano, já preparando para retornar, mas estamos ainda em período de chuva, vem o período do frio, onde isso aguça ainda mais as doenças respiratórias, e, de repente, o governo do Distrito Federal lançou um decreto suspendendo a atividade, lançando lockdown de 20 horas até 5 da manhã. Ontem, já mudou de ideia e colocou o lockdown total no Distrito Federal, mas deixou de fora as atividades religiosas. Então, diz assim, quer dizer que todo mundo fica em casa, mas o religioso pode ir para a casa espírita, para a igreja, rezar, trabalhar, que ele não vai pegar doença, ele não vai desencarnar. Não tem o menor sentido isso. Não. O vírus tem fé. Vai dizer que o vírus é que é o obsessor, né? Olha, Regina, acho muito importante o que você falou, porque, assim, obviamente, até isso é uma coisa que eu acho que foi um ganho dessa pandemia, a gente aprender a usar as redes sociais, né? A rede social não, que eu acho que a gente não aprendeu ainda. Só tem fake news ali. Mas, assim, essas plataformas que nem a gente está usando agora e os grupos de estudo. Eu percebo que a frequência de pessoas que participam dos grupos de estudo, quando a gente faz de forma virtual, é muito maior do que de forma presencial. As nossas reuniões da Associação Médico Espírita, aqui do Mato Grosso do Sul, a gente tinha 2, 5, no máximo 10 pessoas participando por reunião. Hoje em dia a gente tem 20, 25, tem gente de outros estados participando. Isso é extremamente benéfico. Agora, é como a gente falou, você fazer reunião mediúnica
pela computadora, aí já complica. Porque você não está a sala virtual não existe, né? Você está na sua casa. E aquele ambiente é o ambiente onde você está inserido. É como a gente falou. É a mesma coisa que eu fazer uma cirurgia numa sala da minha casa, em vez de ir para um centro cirúrgico. Então, é muito importante. E a FEB, com certeza, está atenta a isso, e eu não li ainda essas orientações, mas, com certeza, são baseadas nesses cuidados, porque tem o lado sanitário, que é fundamental, e a gente tem que respeitar, e isso a gente vai observar essa variação, né, vai depender muito do que está acontecendo, vai fechar, abrir, isso vai acontecer, se você é responsável, vamos supor, se você é prefeito ou governador, e o número de leitos de UTI do seu estado, da sua cidade, bateu 80%, 85%, 90%, a sua responsabilidade, você tem que fazer o fechamento, porque senão vai começar a morrer gente na porta do hospital. E as pessoas não se dão conta que não morre só quem está com corona. O cara que infartou não vai ter leito de UTI para ele. E ele vai morrer de infarto porque não tem um leito para ele. O outro que teve um AVC, as pessoas continuam morrendo de outras coisas, não está se morrendo exclusivamente de corona. Só que as pessoas com corona, elas ocupam todos os leitos, e as outras pessoas também vão morrer. Então, é uma responsabilidade tão grande, e isso oscila. Então, ao mesmo tempo que está todo mundo preocupado com a atividade econômica, que as pessoas estão cansadas, já faz mais de ano que nós estamos nessa situação. Gente, é a transição planetária. Nós falamos tanto disso, agora está acontecendo, e nós não sabemos se comportar diante dela. Resiliência e obediência, né? Aquilo que é o bom senso. E tem um fator agravante. A gente que tem trabalhado aí com fóruns religiosos de diferentes segmentos, até para discutir essas questões do lockdown, já tem mais de um ano isso, a gente tem visto companheiros desencarnando, pastores, padres, pela questão de idade, pelas comorbidades, até pelo fato de desconhecermos, né, esse vírus. Cada dia surge novidade. Essa nova variante diz que é 10 vezes mais perigosa. Então, ou seja, canja de galinha e cuidado não faz mal para ninguém. E a gente tem descoberto, como você reforçou, nas nossas práticas, a gente tem feito atendimento fraterno, de forma virtual, temos feito as irradiações. Então, se alguém que está nos assistindo tiver alguma necessidade, alguma dúvida, até mesmo do passe virtual, entre em contato conosco, tanto nas federativas, nas casas espíritas, nos sites, nas redes sociais, tem ofertado, diversas instituições têm ofertado. Então, eu vou pedir para o Érico colocar aqui o nosso WhatsApp, o nosso link. As pessoas podem adentrar, pode pedir ajuda, pode pedir auxílio, que a gente vai indicar uma casa, a gente vai indicar uma forma de atender, né, sem expor as pessoas ao risco. Então, tem casas com todo cuidado, fazendo atendimento, com distanciamento, de forma virtual, até de forma física às vezes. Então, não vamos deixar ninguém sem acolhimento, tá, gente? Então, batam a nossa porta, procurem nos canais de atendimento, que a gente vai dar uma forma de atender. Até mesmo o estudo, até mesmo, né, o passe virtual. Então, vamos ter esse cuidado. Fato é, Paulo, que mesmo sem a desobsessão, ninguém está ficando sem auxílio, sem amparo, porque a espiritualidade se encarrega de prover toda a assistência que a gente precisa. Exato. E aqui no caso da FEDEF, a gente vai colocar um formulário para facilitar para as pessoas, para pedir essa ajuda. Então, essa semana que vem, nós já vamos botar lá no nosso site para que as pessoas possam, de alguma forma, receber ajuda. O tempo passa, né? Já diz o poeta, o tempo não para, né? Não para, não parou. 8h03. Eu acho que nós vamos ter que fazer mediunidade adoecida, parte 2. A gente pode fazer a próxima mediunidade saudável, né? A mediunidade é um assunto que dá pano para manga, né? Principalmente porque tem tantas variantes, né? E tanta influência nas nossas vidas, né? E sempre tem bastante coisa para conversar. Vamos trazer de novo, né, essa temática, e as pessoas que estão realmente em casa, estão precisando, e agora com mais esse lockdown que está se estendendo para todo o país, imagino que mais gente vai ter inquietações, mais angústias, mais dúvidas,
E a gente reforça, né? Vamos continuar com as nossas lives, vamos continuar pelo canal virtual, porque aqui também podemos, da forma que nós estamos trabalhando aqui agora, receber na nossa casa, receber todo o apoio, todo o auxílio, porque o poder do Espírito não tem fronteira, não tem barreira, não é isso, doutor? A barreira que eu acho é em termos de você exercer a sua mediunidade, né? Que é o que a gente falou. O resto não tem barreira mesmo. Inclusive aquilo que a gente comentou, você pode fazer irradiação à distância, o atendimento fraterno à distância, tudo isso é plenamente factível, né? Até facilita muitas vezes a situação. Mas o que não pode é você... Imagina, você entrar em transe mediúnico na frente da tela do seu computador, não é? Para dar uma comunicação mediúnica, é até bizarro. Uma situação... Às vezes eu me sinto esquisito, porque, assim, a gente está junto, mas nós não estamos. Eu estou aqui dentro de um quarto fechado, sozinho, falando com uma máquina, né? Não é com a máquina, estou falando com vocês, mas é estranho. Porque você imagina você entrar em transe mediúnico. Assim, é inconveniente, é inadequado, é errado. Fora isso, todo o resto que a gente faz no centro, todo o acolhimento fraterno, a prece, a irradiação, o pensamento no bem, tudo isso dá para fazer, dá para continuar fazendo, né? E é muito importante que as pessoas continuem procurando. Eu achei muito interessante essa iniciativa do WhatsApp e tudo mais, né? Porque as pessoas continuam precisando e a gente continua tendo a necessidade de ajudar, né, dentro das possibilidades. O fato é que a audiência, a demanda aumentou, foi muito. A gente tem trabalhado mais na pandemia, né? É verdade. E aí, doutor Décio, devido ao tempo, eu vou pedir para o senhor fazer, né, as considerações finais, e vou pedir para a Regina dar aqui no finalzinho, né, na prece final, fazer uma irradiação, demonstrando, né, e todos que estiverem em casa se conectem, porque vai receber a ajuda necessária. Eu queria agradecer a oportunidade, né? A gente já é a segunda vez que a gente faz trabalho, né, Marcelene, pela Federação Espírita. Com relação à mediunidade, Federal. é a segunda vez, mas com relação a lives, acho que já é a terceira ou quarta vez, não? E eu fico muito contente de poder participar. A gente antigamente tinha que ir até aí o DF, né? Era avião, hotel, agora é rapidão. Mas isso né? vai acontecer, tá? Não se fica descansado, não. Até para a gente poder se abraçar, né, Paulo? Que faz diferença também. Mas, de qualquer maneira, eu queria agradecer demais a confiança e queria chamar a atenção, né? É sempre importante isso, principalmente depois de um assunto tão complexo que nem esse. Eu, apesar de eu gostar do assunto, ser um estudioso e eu procurar só dizer as coisas que eu tenho razoável certeza, eu sou falível, eu posso ter falado alguma coisa errada. Então, assim, eu acho importante que tudo que a gente colocou aqui tem espaço para discussão em base no conhecimento teórico. A gente tem uma literatura muito ampla, muito vasta aí, Emmanuel, André Luiz, sem falar nas obras básicas, e as pessoas, assim, se ficarem com alguma dúvida ou não concordarem com algo que eu falei, com alguma opinião minha, tem todo o espaço para fazer isso, tá? Os meus estudos com relação à mediunidade que avançaram em cima da questão da medicina e tudo mais, são ainda hipóteses, né, que a gente tem aos poucos buscado comprovação através de trabalhos científicos. Então, por enquanto, ainda é muito teórico. Então, eu quero chamar a atenção, né, desse detalhe para as pessoas não ficarem incomodadas, se de repente eu falei alguma coisa que elas não concordem, tá bom? E agradecer a espiritualidade de estar dando essa chance da gente estar nesse momento tão importante do planeta, encarnado no Brasil como espírita, né? A gente precisa agradecer. E não pode perder a chance, né, gente? Porque, né, deram a oportunidade, se a gente não fizer o trabalho, o maior prejudicado somos nós mesmos, tá? Então, deixo aqui essa reflexão para depois. Muito obrigado, viu? Nós é que agradecemos, doutor Décio. Obrigado, Décio. Então, vamos, nesse momento, aquietando ainda mais
a nossa mente e o nosso coração, unindo, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, envolvendo todos os irmãos que estão participando desse momento, ou que irão participar após a live. E vamos desta forma, mentalizando uma luz intensa, e esta energia luminosa envolve a Federação Espírita do Distrito Federal, todas as casas espíritas, todos os lares, de todos os irmãos que estão ouvindo nesse momento. E assim, nós mentalizamos Jesus, com os braços abertos, nos acolhendo num abraço muito fraterno. E a sua energia amorosa toca a nossa pele, percorre todo o nosso corpo, trabalhando as nossas células, limpando, renovando, restaurando, o que seja necessário, o que seja permitido por Deus. E vamos juntos doando o melhor de nós, entregando a Jesus, para que Ele multiplique essas energias, para que acrescente tudo o que seja necessário a cada um dos nossos companheiros. Então, vamos doando de nós mesmos para a melhoria de todos os corações aflitos em função da pandemia do coronavírus e de qualquer outro problema de saúde. Vamos irradiando em benefício daqueles irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, em benefício de todos aqueles profissionais de saúde que têm trabalhado, que têm auxiliado de forma incansável na renovação e na recuperação de todos nós. Vibramos pelos irmãos que estão nas ruas, passando fome, passando frio, sem um lar, sem quem possa auxiliar. Direcionamos também essa energia para todos os presídios em todo o planeta Terra, para que Jesus se faça presente, levando o lenitivo do amor, acalmando e tranquilizando todos os corações. E visualizamos o nosso querido Brasil totalmente inundado de bênçãos de luz, de amor, de paz, de serenidade e de saúde. Todos os estados, cidades, municípios, irradiando essa energia para todo o planeta Terra. E com o nosso coração em harmonia, nós vamos mentalizando cada um dos nossos familiares, amigos e conhecidos, e vamos também assimilando a energia amorosa do passe em forma de irradiação. E vamos com o coração agradecido, encerrando este momento, rogando a Deus, a Jesus, que permaneça conosco, nos amparando, nos fortalecendo e nos mostrando sempre o melhor caminho a seguir. Que Jesus continue conosco. Graças a Deus. Obrigado a todos que nos acompanham, que nos assistem. Aqueles que não tiveram as suas dúvidas retiradas, reveja a live, compartilhe, curta. E se tiver alguma dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. Se estiver precisando de alguma ajuda, entre em contato. A nossa rede de casas espíritas, do movimento espírita como um todo, nós vamos encontrar uma forma de auxiliar.
Muito obrigado a todos. Marcilene, obrigado. Doutor Décio, Regina, gratidão. Obrigada. Obrigado, gente. Uma boa noite. Nós que agradecer.